Olá, Deus te guarde, te proteja, te abençoe, te livre de todo o mal. Aqui estão 5 hábitos poderosos que enfraquecem a tentação. Número 1. Conhecer a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 11, diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você não sabe o que agrada a Deus, corre o risco de desagradá-lo. Se você quer agradar a Deus, deve conhecer a vontade de Deus e os caminhos de Deus. Se você quer conhecer a vontade de Deus e os caminhos de Deus, você deve conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é seu alimento espiritual, e se você não tem alimento espiritual, você não terá força espiritual. Quando uma pessoa aplica a palavra de Deus na sua vida, torna-se profundamente limpa. Número 2. Esteja atento à companhia que você escolhe. Precisamos ser vigilantes. As pessoas que você permite que tenham influência em sua vida afetarão sua força sobre a tentação. Se você está perto de pessoas que estão constantemente falando de coisas pecaminosas, constantemente encorajando você a fazer o que você sabe que não deve fazer, constantemente pedindo a você para ir a lugares com elas que você sabe que não deve ir, essas são influências que você deve cortar, deve deixar de lado, não caminhar com elas. Não estou dizendo para você não amar essas pessoas, não estou dizendo que você tem que ser mal com essas pessoas, estou dizendo que você não deve permitir que elas tenham influência em sua vida. Se esse relacionamento, essa amizade, essa conexão, está fazendo com que sua caminhada com Deus se distraia, ou está fazendo você tropeçar, não caminhe com elas. Pessoas erradas e lugares errados irão enfraquecê-los em sua luta contra a tentação. Em 1 Coríntios 15, no versículo 33 diz assim: Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo falou de forma enfática sobre a ressurreição do Senhor Jesus e dos salvos durante a sua segunda vinda, porque havia muitos gregos que rejeitavam e até zombavam desse ensino. Com isso, o convívio com essas pessoas produzia mais conversações. Dessa forma, saber selecionar o círculo de amizades, inclusive nas redes sociais, é essencial para quem deseja manter a fé, o temor e a conduta irrepreensível diante de Deus. Como membros de uma sociedade, estaremos sempre em contato com pessoas dos mais variados tipos, mas devemos limitar a nossa convivência com eles, para que não sejamos afetados por seus costumes. Número 3. Vida de oração. Em João 15, nos versículos 3 ao 5, Jesus Cristo disse: Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Orar é depender do Senhor Deus. Nós dependemos de Deus, dependência total, completa e eterna de Deus. Tudo que fortalece meu espírito enfraquece minha carne. Então, se eu estou orando, o espírito está ganhando influência em minha vida. O hábito número 4 é fugir do pecado ou fugir da tentação. Em 1 Coríntios 6, versículo 18, diz assim: Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Em 2 Timóteo 2, versículo 22, diz assim: Fuja das paixões da mocidade, e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem ajuda do Senhor. Número 5. Depender do Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, nós somos totalmente dependentes de Deus, nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Em Gálatas 5, nos versículos 16 e 17, diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Se você quer vencer as tentações da carne, dependa da ajuda do Espírito Santo, e não confie na sua força e capacidade. Quem aceita o conselho divino de depender do Espírito Santo mostra que reconhece suas fraquezas e limitações, e sabe que, sozinho, não consegue vencer nem a si mesmo, nem ao pecado. É preciso humildade para reconhecer as fraquezas e debilidades. É o Espírito Santo que nos capacita a abandonar o pecado e ser vitorioso. O Espírito Santo nos capacita a vencer as nossas fraquezas e debilidades. O Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus para nos ajudar. Ele é o nosso guia e o nosso consolador que tem como principal função nos conduzir à vontade de Deus e nos preservar na presença de Deus. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor, a Deus toda adoração.